O pior cego é aquele que não quer ver. Se você pertence ao candomblé de origem iorubá e acredita que você é politeísta, sinto lhe dizer, mas você está redondamente enganado. Num vídeo anterior meu, eu disse para você que a verdade real não existe. A verdade é. E da mesma forma, Deus, ou Eledumare, como é chamado pelos iorubás e por consequência pelos praticantes do candomblé de origem iorubá, não existe. Deus é. Ele independe da sua vontade, ele independe da sua fé. Deus, assim como a verdade, subsiste por si próprio. Ele não precisa que você acredite nele. Ele não precisa que você tenha fé. Deus é. E por ser, Deus está em todos os lugares. A sua presença é constante. Eu sou o Logan Leandro e este é o podcast Jack Aló, onde juntos vamos fazer uma grande reflexão no episódio de hoje sobre quem é o Deus no qual acreditamos. Se você está chegando agora, eu te recomendo que você se inscreva no canal e também ative o sininho para poder receber notificações do material quando ele é postado. Da mesma forma, eu também te recomendo que você se inscreva nas minhas outras redes sociais para que você possa ter contato com o material que eu publico diariamente. É muito comum nós vermos pessoas praticantes do candomblé se referirem a orixás como deuses. Porém, essa é uma concepção errônea. Deus é único, ele é o criador de todas as coisas, inclusive dos orixás, a quem ele delegou diversas funções e distribuiu frações do seu poder para que eles pudessem nos auxiliar, para que eles pudessem auxiliar a vida que faz parte dessa existência. De onde veio Deus? Tanto para nós do candomblé de origem iorubá, como para os próprios iorubás, assim como para a tradição judaica, Deus surgiu a partir da inexistência. O Verbo é a manifestação da criação. Na tradição judaica, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Para os iorubás e para o nosso candomblé de origem iorubá, o que deu origem ao universo, à existência, foi o hálito sagrado de Eledumare, Senhor Todo-Poderoso. O Verbo é a ação, é a presença, é a manifestação divina que está presente dentro do ser humano em menor escala, a sua imagem e semelhança. E é por isso que a palavra, o Ofó, ele tem poder. Ele transmuta a realidade, ele faz magia. E foi através do Verbo que a vontade de Eledumare foi manifestada, e assim ele criou 401 divindades, 401 orixás, 200 Irumolé, 200 Ébora e um que é Exu. Existe um grande problema no material didático que vem sendo adquirido por algumas pessoas nos últimos anos. Muita gente tem buscado conhecimento nas terras iorubás e tem trazido um material que vem sendo traduzido conforme a vontade do tradutor. Normalmente, livros iorubás são traduzidos pelos próprios iorubás para o idioma inglês ou francês, e quem faz a tradução coloca apenas aquilo que ele acha que é interessante. Então é muito comum que esse material, quando é traduzido para o português, venha com algumas coisas traduzidas de forma talvez erradas, incompletas, fracionadas. E é por isso que muita gente hoje tem o entendimento de que Ébora foram divindades que viveram e depois foram divinizadas. Porém, no entendimento do Yorubá, que pratica a sua religião, pratica o culto aos orixás, às divindades, quando você tem um pouco mais de intimidade, de contato, de confiança com esse Yorubá, ele costuma explicar que Irumolé são os orixás, as divindades que fizeram parte da criação do mundo.
e éboras são os orixás que vieram depois. Esse assunto é um pouco extenso para que possamos conversar num único episódio aqui no podcast. Então, se você tem interesse de se aprofundar um pouco mais e entender essa relação entre Deus e as divindades, eu te recomendo que você procure o livro Iorubá, Tradição Oral e História, do professor Olumuyiwa Anthony Adekoya. Esse livro, ele nada mais é do que a dissertação de mestrado que ele escreveu quando fazia o seu mestrado lá na USP. Neste livro, ele explica bem o que é um ébora e o que é um irumolé. Você vai ter uma visão um pouco mais abrangente da cosmogonia dos iorubás, inclusive uma explicação bem aprofundada sobre o mito da criação para a maioria dos iorubás. O que você precisa entender é que no momento em que você acredita que Deus existe, essa existência de Deus passa a depender única e exclusivamente da sua fé. Deus começa a deixar de subsistir por si mesmo para existir conforme a sua vontade. No momento em que você passa a entender que Deus não existe, ele é, você começa a enxergar que Deus está em todas as coisas e a sua manifestação divina na nossa existência pode ocorrer de diversas formas. É quando nós enxergamos da maneira mais pura que existe aqueles dizeres que muitos de nós já ouvimos diversas vezes, que nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Tudo passa a estar conectado. E dessa forma nós começamos a entender que Deus transcende a nossa compreensão, porque até mesmo aquele paradoxo de Deus surgir a partir da inexistência é algo que se torna mais coerente, porque se Deus é, ele é inclusive a inexistência. A maioria das pessoas está distraída querendo definir as coisas. Elas querem definir Deus, elas querem definir os orixás, elas querem definir os elementos da natureza, para que assim elas possam se sentir fortalecidas. Elas querem que os orixás sejam aquilo que elas querem que eles sejam os seus deuses particulares, para que assim os orixás possam agir como os seus jagunços, conforme a sua vontade, atacando os seus inimigos ou protegendo-as quando for necessário. Essas pessoas estão vivendo uma ilusão na qual elas não percebem o que Deus é. Elas não percebem o quanto Deus é com todas as coisas e inclusive com elas. Elas não conseguem perceber a presença divina. E esse laço vai se diluindo cada vez mais, a ponto de que cada vez mais elas se tornem dependentes da indulgência. Essas pessoas acreditam que elas precisam necessariamente dar alguma coisa em troca. Elas precisam de um ebó, elas precisam fazer um agrado, uma comida para o orixá, para que assim elas atinjam os seus objetivos. Você é verbo e o verbo está dentro de você. Porém, a grande maioria das pessoas não consegue transmutar a realidade de uma maneira satisfatória porque elas não entendem essa presença. Elas não estão presentes. Elas simplesmente estão. Elas fazem parte de algo, porém vão se sentir eternamente vazias porque elas não estão conectadas com a presença divina. E por isso eu te pergunto, em quantas coisas negativas você interferiu e transformou em coisas positivas sem que houvesse uma contrapartida, sem que alguém te oferecesse uma vantagem em troca? Isso é presença, é a verdadeira transformação através do verbo, é estar em comunhão com a manifestação divina. É a verdadeira gratidão pela ação das divindades, do orixá em você. Isso é estar vivo, é essa conexão diária que preenche o seu ser, que preenche esse vazio que você sente. É dessa forma que você vai evoluir e crescer como pessoa
E é assim que a sua palavra vai ter muito mais poder do que qualquer feitiço, qualquer magia que qualquer pessoa possa tentar fazer contra você. No final do dia, pouco importará se você acredita que orixás são deuses ou divindades, porque Deus continuará sendo Deus, Xangô continuará sendo Xangô, Exu continuará sendo Exu. Mas e você? Quem é você? Como você se conecta com essas energias do universo? E principalmente, o que você faz com essa conexão? E este foi o nosso episódio de hoje do podcast de Aquialó, onde juntos fizemos grandes reflexões sobre quem é Deus, quem são os orixás e principalmente quem sou eu e quem é você neste grande universo repleto de energias e transformações. Se você está chegando agora, eu recomendo que você se inscreva no canal e também ative o sininho para que você possa receber notificações de quando o material é postado. Da mesma maneira, eu também te recomendo que siga as minhas outras redes sociais, onde eu publico material diariamente. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Um forte abraço. Nos vemos na próxima. Jack Aló.